Graça e paz, né? Do nosso Senhor Jesus. Um assunto tão gostoso e ao mesmo tempo tão difícil, né, da gente estar ministrando. Eu queria ler com os irmãos, antes de iniciarmos o estudo propriamente dito, Romanos 10, de 11 a 17. A palavra de Deus diz assim: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém. Quero repetir o último versículo: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Como que veio a fé em Jesus para vocês? Como que vocês creram? Alguém falou? Vocês leram a Bíblia? A palavra de Deus veio a cada um de nós. Aleluia. Quem pregou? Quem foi o enviado de Deus para pregar para mim, para vocês? Para quem vocês vão pregar? Para quem que vocês vão levar essa palavra? É aquilo que nós recebemos, e recebemos de graça, nós devemos dar de graça também. E hoje nós vamos falar dessa palavra fundamental na vida cristã, que é a fé. Porém, queria mostrar aqui para vocês que a fé é uma palavra que pode ter origem, ou que tem origem do grego, que quer dizer pistia, que indica a noção de acreditar. E também pode ter origem do latim, que é o fides, que remete para uma atitude de fidelidade. Então, essa é a origem desta palavra pequenininha chamada fé. Acreditar, atitude de fidelidade. E o termo fé, vamos ver se vai passar. Aí, beleza. O termo fé, ele surge em algumas expressões populares também. E até no contexto legislativo, aspecto legal. E eu coloquei alguns exemplos, né? Fazer fé significa acreditar em alguém ou em algum ato, é ter esperança. Dar fé é afirmar como verdade. Já vi muitas escrituras, contratos, né, que o escrivão no fim fala: dou fé, e assina. Então ele quer dizer com aquilo: eu afirmo esse documento como sendo verdade. Boa fé, forma de agir honestamente, sem quebrar um compromisso. Exatamente o contrário de má fé. Agir de forma intencional para prejudicar terceiros. Isso aí, do ponto de vista legal, é muito importante, porque uma pessoa que atua com má fé, ele tem uma implicação legal muito maior do que aquele que não agiu de má fé. Então, é uma palavra que tem sido usada de diversas formas, em diversos contextos, porém, nós precisamos entender que nós vamos estudar aqui hoje a fé, que é chamada fé cristã. E aí, o que a Bíblia diz, né? O que é a fé? A maior definição da Bíblia, melhor, que se encontra em Hebreus 11:1, que diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É a certeza daquilo que estamos esperando. Ora, você está esperando algo e você tem certeza que aquilo vai chegar. É a prova, é você aprovar, é você
ter certeza de que as coisas que nós não estamos vendo, nós vamos ver. Nós vivemos pela fé. Nós não vemos Jesus aqui em pessoa. Está aqui o Espírito dele. Mas nós sabemos que ele existe. Nós temos fé. E por isso, por nós termos fé, nós temos esperança de que vamos estar um dia com ele, porque a palavra de Deus nos confere isso daí, e a fé nos arremete à Bíblia para crermos mais e termos essa grande esperança de estarmos um dia também com Cristo e vivemos com Cristo aqui em toda a comunhão possível. Como vem a fé? A palavra de Deus diz que a fé, nós lemos no começo, a fé vem pelo ouvir e ouvir por meio da palavra de Cristo. Então aqui é um ponto crucial para nós. Nós já ouvimos, nós aceitamos a Jesus, porque um dia alguém falou de Cristo. Lemos o texto, aquele pedacinho do 10 até o 17 lá. Se nós não tivéssemos ouvido falar de Cristo, como que nós íamos conhecer Cristo? O que as pessoas ouvem hoje? A maioria das pessoas no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, o que elas têm ouvido? Quem elas têm ouvido? Talvez o Deus desse mundo atual aí, na maioria das pessoas, tem sido quem? A Rede Globo. Tem sido o Deus dela. E o que nós queremos esperar deste povo? Que eles aceitem quem? Como padrão na vida deles. Então nós temos que ouvir de Jesus. Nós temos que ouvir da palavra de Deus, dos princípios, dos conceitos que o Senhor tem para nós. Temos que ouvir do sacrifício de Jesus na cruz para me salvar, para salvar a vida de cada um de nós. É isso aí que nós precisamos, é a palavra de Deus que tem que ser falada. E aí nós começamos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, alguém pregou para nós, alguém falou. Eu já ouço desde pequeno a palavra, não praticamente dentro da minha casa, porque ninguém em casa era evangélico, mas meus parentes, eu tinha vários parentes que eram evangélicos, eles vinham, falavam, quando a gente tinha reunião de família, eu ouvia. E assim eu fui crescendo, ouvindo, até que comecei a namorar a Cleide, e aí eu comecei a frequentar a igreja que ela pertencia na época, e aí eu comecei a frequentar os cultos, e ouvir, e eu abri meu coração, e o Espírito Santo carimbou, Ele viu que existia uma atração, o Espírito de Deus com o Espírito dele que estava em mim agora. E aí eu me converti. E é assim que nós nos convertemos. Cada um tem a sua história, mas essa é a história de todos nós. Nós tivemos que ouvir da palavra de Deus. Se ninguém tivesse falado para mim, eu estaria como todos, ouvindo, e diz, principalmente aí, o pessoal que não desgruda de televisão, fica ouvindo a Rede Globo. E então, em primeiro lugar, a fé salvadora. A fé salvadora está lá em Romanos 10, 9 e o 10. Se você confessar a sua boca, quando falar confessar com a sua boca, quer dizer, eu vou falar com a minha mente, com aquilo que eu sei, aquilo que eu pensei. Então ele fala, se você confessar com a sua boca, com a sua mente, com a sua inteligência, que Jesus é Senhor, e crer em seu coração, que é onde habita o Espírito de Deus, crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então esta é a fé que nós temos dentro de nós, é a fé salvadora. Foi assim que tudo começou. Foi crendo na palavra de Deus, foi crendo no sacrifício de Jesus,
para mim na cruz. E a fé tem um detalhe: a fé não se compra, a fé não se vende, a fé também não se adquire de uma forma ou de outra. A fé é presente de Deus. Aleluia. Nós fomos encontrados por Deus. Nome de Deus. Senhor, Deus, Ele está querendo no meu coração e que é o coração de todos nós. A palavra de Deus diz que os olhos deles estão sobre todas as pessoas, está sobre todo mundo. A busca daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Quando existe sintonia do olhar de Deus com aquilo que nós estamos dentro do coração, aí existe uma ligação, né? Uma ligação completamente fora daquilo que a gente pensa como que pode ser, mas aí o Espírito de Deus ativa o nosso espírito que estava morto, que estava caído, e agora nós somos novas criaturas em Jesus. Então o Senhor quer, a palavra de Deus em João 3,16 diz que Deus enviou ao mundo seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para todos, quem crê será salvo. E esse é o presente que Ele tem para nós. Infelizmente, muitos, né, a maioria, não querem esse presente. A maioria renega. Até ouvem falar e muitos têm renegado. Glória a Deus que nós ouvimos, né, aceitamos o presente de Deus. Deus não é seletivo, não. Muitos pensam que quando Ele fala na palavra dele, aqueles escolhidos do Senhor, Ele não é seletivo, mas nós somos. Nós não queremos aceitar muitas vezes, muitos não aceitam ao Deus verdadeiro, não aceitam Jesus. E a fé, ela é um presente, porque a palavra de Deus está dizendo lá em Gálatas 5,22, mas o fruto do Espírito, quando o Espírito Santo consegue conquistar o teu coração, porque você permite, o fruto que ele produz em você é amor, é gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. A partir do momento que você abre o coração, e você deixa o Espírito do Senhor falar com você, você crê no sacrifício de Jesus, você ganha a fé. E aí, o que nós fazemos com a fé? A Bíblia já fala que a fé é a base de toda a vida cristã. Não tem jeito de você ser cristão sem fé. Você vai simplesmente ser um esquentador de banco, né? Vai passar daqui, passar para lá, mas sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Não tem como você se agradar a Deus sem fé, porque a fé é algo primordial, é algo fundamental nas nossas vidas. Em Hebreus 11,6 diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Em Romanos 1,17 diz: o justo viverá pela fé. E fé? Cresce? Fé decresce? Fé muda? Muda. Nós já demos para vocês, né? Marcos 9:23. Quem lê? Lê para mim, não sei onde que eu pus aqui. Marcos 9:23. Quem está com Bíblia? Disse-lhe Jesus: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê em quê? Jesus, né? Para nós isso nós entendemos essa palavra assim. Muitos professores que vêm ensinar aí autoajuda,
fala que você tem que crer no seu intelecto, você tem que crer em você mesmo, que você tem a força, você tem o poder, você é. Outros mandam você crer no governo. O governo, sim, você pode colocar toda a sua fé, mas nós cremos em Cristo. Tudo é possível àquele que crê. Esse tudo é porque se você tem fé, você anda com Jesus, você vai querer o que Jesus quer. E aí, tudo que Ele quiser é o que você precisa, é o que você realmente necessita. E essa fé, ela é importante porque nós não podemos ficar estagnados na fé, né? Nossa vida tem que ser sempre crescendo nessa fé. Nessa passagem de Marcos aí, nós vemos que Jesus subiu com João, Pedro, Tiago, João, ao monte, e lá ele se transfigurou. E lá apareceram Moisés, Elias, etc. E quando eles desceram, encontraram os outros discípulos, né? Jesus e os 3 desceram, encontraram os outros discípulos, e eles estavam apavorados, porque falaram: Senhor, nós não conseguimos expulsar demônios aqui. E Jesus falou para eles: esses demônios só saem com jejum e com muita oração. Como é que está a nossa vida em fé? Como é que estava a fé daqueles ali, naquele dia, naquele momento? Nós vamos ver que depois, lá que eles receberam o Espírito Santo, eles se renovaram, e aí eles foram muito mais além. Mas ali naquele momento, a fé deles ainda era pequena. Isso é sinal de que a fé, ela cresce, mas cresce à medida que nós caminhamos junto com Jesus. Amém. Fé só se aumenta junto com Jesus. É ouvir a palavra, é orar, é você vir aos cultos, ir à célula. Você tem que ouvir. A nossa fé vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. De qualquer forma que você ouça, se nós não estivermos juntos com aqueles que estão na presença do Senhor, que também nos auxiliam, nos abençoam, é assim que a nossa fé vai crescer. Então, que nós possamos nos colocar, né, nos braços do Senhor e deixar que Ele aumente a nossa fé. Falar de fé e não buscar fé é não ter fé. Então, nós precisamos estar aos pés do Senhor. Pai querido, e a Tua bênção, Tua paz, Teu amor, possa estar constantemente em nós, ó Pai. E, ó Deus, ajuda-nos a termos fome e sede da Tua palavra. Dá-nos, ó Pai, a alegria de estarmos em comunhão com os nossos irmãos, nos cultos, nas células, no trabalho, no dia a dia, para que nós possamos estar alegres de estarmos falando de Ti, estarmos ouvindo os testemunhos daqueles que conheceram a Ti, se transformaram, que têm hoje uma vida renovada, porque aceitaram Jesus como Salvador de suas vidas. E Senhor, Pai, nós nos alegramos por esses estudos, nos alegramos por esta igreja que tem se empenhado em buscar os Teus conhecimentos, ó Pai, em buscar os Teus princípios, e buscar o Teu amor, a Tua graça e a Tua unção. Nós bendizemos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, né, irmãos? A fé é isso aí, o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que não se veem. Glória a Deus. E na continuidade agora aqui do nosso estudo, nós vamos falar da cruz e o pecado, não é? A cruz é o ponto mais elevado de toda a doutrina cristã. Você conhece uma verdadeira igreja, uma religião legítima, se o ponto mais elevado
é a cruz. Toda religião ou filosofia que põe a cruz para baixo e põe outras coisas acima da cruz, podemos considerar como uma seita. O Evangelho da Bíblia tem como ponto máximo, o clímax de toda a história do universo, e dividiu a história, foi a cruz. E essa cruz está viva até hoje e ela é uma realidade na nossa vida, né? Cada um deve tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Então, a cruz é o ponto máximo, nunca esqueça disso. Quando você tiver em dúvida em relação a alguma coisa, em alguma mensagem ou em alguma igreja, alguma coisa na televisão, você põe à prova. Se a cruz é o ponto mais alto, pode caminhar. Se a cruz não for, segura, porque não é, né? A mensagem do Evangelho gira em torno desse único evento histórico, a morte sacrificial de Jesus na cruz, né? Gira em torno disso, não é? A morte sacrificial de Jesus na cruz. A mensagem do Evangelho gira em torno desse evento. Jesus morreu na cruz. É um evento histórico, está no Cronos, está no tempo. Foi há 2000 anos atrás. Ele morreu na cruz por nós. A morte sacrificial dele foi um marco na história do universo. E também foi um marco na minha história e na sua história, se você entregou sua vida para Jesus. Isso mudou sua vida, não é? Mudou a minha vida. Quando olhamos para aquela cruz e Jesus Cristo nos substituindo ali, que nós é que merecíamos estar lá, então aquilo constrange a nossa vida. Como pode alguém nos amar assim? Mas Ele o fez, né? Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Hebreus 10, 14. Ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo, né, para receber, né? Aleluia. E isso está em Hebreus 10, 14. Para receber a solução de Deus para os nossos pecados, todos nós precisamos percorrer o mesmo caminho, em direção ao mesmo lugar, a cruz de Jesus. Então, todos nós que estamos aqui, sem dúvida, percorremos esse caminho. Percorremos esse caminho. Ninguém é salvo se não passar pela cruz, se não reconhecer esse sacrifício de Jesus na cruz, se você não reconhecer que Ele morreu no seu lugar, no seu lugar. E ali foi o clímax da aliança que Ele fez, se entregando por nós. O propósito divino foi cumprido pelo sacrifício de Jesus. Então, o texto que mais revela a cruz, por incrível que pareça, está no Antigo Testamento, em Isaías 53, que você pode ver a cruz nesse texto. Ouça então. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Esse é Jesus na cruz. Não tinha aparência nem formosura, estava desfigurado. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, lá na cruz, né? Homem de dores, que sabe o que é padecer, comum de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de dores e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído
pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando aconteceu isso? Na cruz. Mas aqui está no livro de Isaías, muito antes da cruz, profetizado, né? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu sua boca. Por juiz o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortada da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos, com a sua parte com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Aleluia! Esse texto mostra tão claramente o sacrifício de Jesus na cruz. Está aqui, e lá no Evangelho se cumpriu, quando ele disse: está consumado, a palavra está cumprida, né? Então nós vamos falar agora da troca do Calvário. Troca quer dizer aliança, né? O que realmente nos importa de tudo isso, né? Então, Jesus foi punido para que sejamos perdoados, e ferido para que sejamos sarados. Então vou repetir: Jesus foi punido para que sejamos perdoados, e ferido para que sejamos sarados, né? O texto que já lemos agora, Isaías 53, 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Imagine a cruz: pisaduras, feridas, açoites, dores, lágrimas, angústia, asfixia, por nós, né? Jesus foi feito pecado para que nos tornemos justos. Jesus foi feito pecado, ele nunca pecou, mas foi feito pecado para que nos tornemos justos. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nos substituiu, né? Jesus, morreu a nossa morte para que vivamos sua vida. Ezequiel 18:4. Eis
que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Ele levou a nossa morte e nos deu a sua vida, não é? Ele morreu cumprindo essa palavra em nosso lugar. Tiago 1, 14 e 15 diz assim, está falando da tentação, e ele diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, o pecado gera morte, mas ele não pecou, mas ele mesmo assim tomou a nossa morte, se fez pecado por nós para nos dar vida. Hebreus 2:9. Hebreus 2:9. Vemos todavia que aquele que por um pouco, tendo feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos os homens, por todo homem. Ele provasse a morte por todos. Ele provou a morte na cruz, até pelos que não estão aqui, pelos que não se entregaram ainda para Jesus. Nenhum ser humano na face da terra vai poder dizer que Jesus não morreu por ele, porque ele morreu por todos, até para aqueles que viram as costas para ele, ele morreu. Ele deu a oportunidade. A nossa salvação, a nossa redenção, quando reconhecemos que ele morreu por nós, morreu a nossa morte, agora nos deu vida. Não merecemos, mas ele o fez, né? Jesus se tornou pobre com a nossa pobreza, para que nos tornemos ricos em suas riquezas. Se tornou pobre para que nós nos tornemos ricos. Você é rico? Todos que nasceram em Cristo Jesus hoje são ricos. Todos. Porque Ele se fez pobre. Então todos nós somos ricos. Nós temos a maior riqueza do universo. Porque o dono do ouro e da prata desse mundo, dos dólares e dos euros e de toda a fortuna, se ele morrer sem Cristo, ele vai morrer pobre. Mas aqueles que têm Cristo pode morrer sem nada, mas é rico, vai viver eternamente, né? O versículo que está aqui é 2 Coríntios 8, versículo 9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Amém? Amém? Vamos lá, você é rico? Amém. Pode ir, você é rico? Glória a Deus. Tem muito ouro, muito dólar? Bastante mel. Bastante mel, né? Não, mas nem o mel, nem o ouro, nem o dólar faz alguém rico. Só Jesus, né? Só Ele faz alguém rico. Aqui, Ele levou nossa vergonha para que compartilhemos sua glória. Suportou nossa rejeição para que tenhamos sua aceitação como filhos de Deus. Ele levou nossa rejeição. Todo ser humano hoje, nesse mundo presente que vivemos, sofre de rejeição. Sofre. E todos querem ser aceitos. Mas em Cristo Jesus, nós fomos recebidos e aceitos plenamente. Quem está em Cristo Jesus, com uma vida abundante com Jesus, não vai ter rejeição. Não vai se sentir rejeitado. Não é? Porque já rejeitaram Jesus. E Ele venceu. Então, o texto aqui em Hebreus 12:2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Aleluia. Jesus se tornou maldição para que recebamos a bênção. Isso está em Gálatas 3.
13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, Isaías 53, maldito todo aquilo que for pendurado em madeiro, né? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Louvado seja Deus. Amém? Há uma troca que foi feita, ela é ampla, e é uma troca desigual. Quer ver? Eu não tinha por que viver, ele também não tinha por que morrer, né? Ele morreu a minha morte, para que eu viva a sua vida. Ele entrou no meu planeta como filho do homem, para que eu entre no seu reino como filho de Deus. Está entendendo? Né? Ele se tornou meu pecado naquela cruz, para que eu me torne justiça de Deus. Ele se fez maldição, pendurado naquela cruz, para que eu possa herdar todas as bênçãos. Ele se fez doença, para que pelas suas feridas eu seja sarado. Ele se tornou derrota na cruz, para que em todas as coisas eu seja mais do que vencedor. Amém? Amém. Aleluia. Quando o diabo pensou que Jesus tinha sido derrotado, ele desceu no Hades e entrou e tomou as chaves da morte e da vida e ressuscitou e abriu novo e vivo caminho. Quem está em Cristo tem vida. O último inimigo a ser vencido, que foi vencido por Jesus, foi a morte ali no Hades. Ele se fez pobreza para que eu seja enriquecido. Ele foi rejeitado pelo Pai na cruz, para que eu seja aceito. Sabe quem rejeitou ele na cruz? O Pai, o seu Pai, Deus, o rejeitou na cruz, virou as costas para ele, houve trevas. Foi muito difícil para Jesus, tendo feito tudo certo e ainda o Pai o rejeita. É porque naquela hora estava sobre ele, eu e você, o nosso pecado, a nossa transgressão, as nossas maldições. Deus não podia olhar para aquilo, não podia, porque Deus é santo, e Jesus estava, embora sendo santo, incólume, ele levou sobre si a nossa transgressão, ele assumiu a nossa condição. Ele sofreu a vergonha para que eu seja participante da sua glória. Ele viveu na terra minha morada, para que eu possa viver no céu sua morada. Ele tomou sobre si a natureza humana, para que eu seja participante da natureza divina. Você é? Se ele o fez, não podemos desperdiçar nada disso, certo? Você seria assim, desperdiçador, seria medíocre, né? Se não desfrutar do que ele te ofertou, né? Em Cristo, enquanto Jesus defende os interesses do homem no céu, o Espírito Santo em mim defende os interesses do Pai na terra. O Espírito Santo em mim defende os interesses do Pai na terra, porque ele defende nossos interesses lá no céu, nos justificando, né? Então, Jesus assume o nosso lugar para tornarmos participantes de tudo quanto é dele. Jesus assume o nosso lugar para tornar a nós participantes de tudo quanto é dele. A troca é desigual, irmãos. Isso só pode ser expressão de um amor maior do que a mente humana possa conceber. Não dá para entender, não. É desigual, né? Quem jamais poderá descrever ou compreender tamanho de amor? Mas nós, eu e você, somos algo.
É essa maneira que ele amou, levando seu filho na cruz. Ele preferiu morrer por você do que viver sem você. Você entende isso? Ele preferiu morrer por você, por nós, do que viver sem nós. É tamanho o interesse de Deus, de Jesus, pela igreja, por nós. Será que o nosso interesse por Ele é tão grande quanto o dele por nós? Você não fica constrangido? Eu fico. Isso é de Deus. Esse constrangimento nos leva ao temor do Senhor, nos leva ao quebrantamento, ao reconhecimento de que Ele é justo e o justificador. Mas isso tem preço. Nós não podemos receber o sangue da aliança de qualquer jeito, não é? Pelos direitos de aliança, o que é do homem se torna dele. A vida do homem entra na vida dele. O que tinha, o que tem o homem, o que eu tenho, o que você tinha, o que nós tínhamos: pecado, maldição, morte, derrota, rejeição, más consequências do pecado, etc. Na cruz do Calvário, tudo isso é transferido ao Senhor Jesus. Tudo isso é transferido ao Senhor Jesus. Por isso que nós não devemos voltar a praticar as práticas antigas, ou permanecer nos mesmos erros. Foi transferido para Jesus. Eu não vou tomar de volta. Eu vou receber a bênção e não tomar de volta. Não é? Toda maldição proveniente de nossa rebelião, de todo o nosso pecado, por toda a história da humanidade, foi transferida para Jesus. Porque Ele voluntariamente resolve fazer essa aliança desigual. E aqui está para finalizar uma coisa super importante da cruz. A palavra voluntário. O diabo não matou. Ninguém matou, ele se entregou. A cruz não matou a Jesus. Ele se entregou. Ele se ofertou. Ele foi espontaneamente. Foi ouvido quanto ao que temia. No entanto, ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ele foi voluntário. Por mim e por você. Ele poderia ter descido da cruz. Uma legião de anjos poderia ter tirado ele dali. Mas ele foi até o fim, né? O homem que nada tem para dar, senão pecado, maldição, doença, dor, condenação e morte. Jesus declara então: minha alma está profundamente entristecida até a morte. Ele quis dizer: morrerei, eu vou morrer, eu vou me doar até o fim. Não era chegada essa hora antes, mas naquela hora foi chegada a hora. Isaías 53 diz que ele foi como ovelha muda para o matadouro. Ele não foi queixando de você, de mim, de nós. Foi como ovelha muda. Jamais engano algum se achou na sua boca, pecado algum se achou na vida de Jesus. Ele foi para o Calvário. Ninguém pode me matar, ele disse. Ninguém. Vou morrer quando eu quiser. Eu vou me entregar. Eu tenho poder para dar a minha vida e também tenho poder para reassumi-la. Eu tenho poder. Esse mandamento eu recebi do meu Pai, está em João 10, 18. Ninguém me mata, eu mesmo me entrego na morte, quando eu me fizer pecado em lugar de toda a humanidade. Por quê? O salário do pecado é a morte. Ele recebeu esse salário, né? Para nos dar outro salário. Ele diz: eu tenho poder para um dia me tornar o teu pecado, então eu me entregarei à tua morte, para quebrar os grilhões da própria morte e derrotar o teu inimigo, possibilitando então a tua ressurreição. Então ele, diante do tribunal, ele diz: a dívida da humanidade tornou-se minha. Esse é o motivo pelo que ele veio ao mundo.
Ele disse: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Então, finalmente, a cruz, ele veio, morreu na cruz, foi voluntariamente, espontaneamente, para tomar sobre si o nosso pecado. Foi o meio dele purificar, abrir um novo caminho, porque não tinha conserto. Então, você olha para o mundo hoje, você olha para o Brasil e para o resto do mundo, não tem mais conserto. E, na verdade, quer saber? Nunca teve. Jesus é a única solução para o mundo de pecado. Pecado é errar o alvo. Deus te criou com um propósito, com um objetivo bem definido. As rejeições, o mundo em que vivemos, o pecado, nos fez viver uma vida buscando coisas que Deus não pensou para nós. Então nós erramos o alvo. Jesus veio para consertar isso. Porque Deus não criou a humanidade, Adão e Eva e toda a humanidade, para que isso não dê certo, para que toda a humanidade erre o alvo. Não. Deus criou o universo para que isso dê certo. Você entende isso? Tem que dar certo e vai dar certo. E a minha vida e a sua e a igreja é um instrumento divino aqui na terra para que dê certo o projeto de Deus. O projeto dos homens não vai dar certo, mas o de Deus, não tenha dúvida. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ele vai cumprir suas promessas, mesmo que seja com poucos, mas ele vai cumprir suas promessas. Jesus, um discípulo, João, que estava com ele, ou 12 discípulos, ou 70 discípulos, ou 120 no cenáculo, ou 3.000, 5.000 na pregação de Pedro, ou uma multidão hoje, milhões e milhões de pessoas vivendo a redenção, vivendo a bênção da vitória da cruz. Esse é o propósito. Vai dar certo. Vai dar certo. A sua vida, sua família, por causa da cruz, vai dar certo. Seus filhos distantes, seus pais distantes, sei lá, familiares sem Jesus, vão se converter. Crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A cruz é viva, ela é real, ela funciona. Não aquela cruz de pau pregada na parede, mas viva no nosso coração, que espontaneamente, voluntariamente, eu e você, vamos para essa cruz e negamos a nós mesmos, e tomamos essa cruz e seguimos Jesus. Essa é a cruz. Não tem jeito de consertar o homem velho. Nós precisamos negar a nós mesmos, morrer para o mundo, ressuscitar com Jesus, morrer com Jesus na cruz e ressuscitar com Ele, uma nova vida. Porque quando Jesus morreu lá naquela cruz, a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Quando Ele disse, está consumado, o véu foi rasgado. E agora, então, em novidade de vida, nós podemos caminhar e entrar com intrepidez pelo novo e vivo caminho, pelo véu. Pelo véu. Então, o último inimigo a ser vencido foi a morte. Jesus venceu e nos abriu um caminho novo. Então, a cruz, ela diz, não tem conserto para o velho, tem que surgir o novo. Então, se a tua religiosidade está tentando consertar o velho, você precisa da cruz, porque a cruz separa o velho do novo. Precisamos da cruz para ter o novo de Deus.
Porque se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então a cruz que marca essa separação do velho para o novo. Aliás, o Novo Testamento começou com João Batista e Jesus morrendo na cruz lá no Evangelho. E depois segue, dando orientações para a caminhada cristã. E até o Apocalipse, quando nós vamos definitivamente entrar na vitória. Então, a cruz e o pecado. A cruz veio para vencer o pecado. Aquela serpente transpassada numa seta chamada de Neustan, que foi levantada lá no deserto quando os homens estavam sendo picados pelas serpentes por causa do pecado, estavam morrendo aos milhares. Moisés levantou aquela serpente no deserto, aquela serpente transpassada por um dardo, por uma flecha, era a representação plena da cruz. Jesus Cristo na cruz do Calvário se fez uma serpente, foi transpassado. Ele não é serpente, nós éramos serpente. A natureza humana é como uma boca de uma serpente com a linguinha para fora, cheia de veneno, pronto para envenenar. Então Jesus se fez essa serpente, foi transpassado pela cruz. E uma serpente transpassada, ela não tem ação. A velha natureza venenosa não tem mais ação, a não ser a sepultura. Mas Jesus foi para a sepultura e saiu dela sem corrupção, incorruptível. E aí ele abriu esse novo caminho. Nós podemos viver de forma incorruptível. O mundo jaz no maligno, mas nós podemos viver debaixo da bênção e da palavra de Deus, esse novo e vivo caminho. Amém? Aleluia. Essa é a mensagem da cruz. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor venceu. E nós estamos aqui hoje. A igreja está aqui. Estamos aqui por esse motivo. Se o Senhor não tivesse vencido, tivesse descido da cruz, tivesse tido medo, rejeitado aquela dor e sofrimento, nós não estaríamos aqui hoje. Mas porque o Senhor foi até o fim, morreu morte de cruz, então nós estamos aqui. E tudo que fizermos, a nossa vida inteira dedicada a Ti, tudo para Ti, é como que nada diante do que o Senhor fez para nós. Mas o mínimo que tivermos nas Tuas mãos pode ser tudo. Então eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Te agradecemos por essa aliança tão desigual. Mas não podia ser diferente. Nós não tínhamos o que dar. E o Senhor tinha tudo. Então o Senhor escolheu tomar o pior e dar o melhor. Senhor, que jamais nenhum de nós troque o melhor pelo pior. Nenhum volte atrás buscando o pior, tendo o melhor. Só alguém perdido na cobiça ou sob forte influência de Satanás poderia fazer tal escolha, deixar o manancial das águas vivas e buscar as águas rotas. Só alguém que não tem a sã consciência poderia fazê-lo. Então, Senhor, sustenta-nos e leva-nos a cada vez mais vivermos essa verdade, para que outros sejam alcançados por ela. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado por essa noite, por cada vida que está aqui presente. Leva-nos então na Tua paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Por favor, quinta-feira que vem, lembre outros irmãos. Domingo tem ceia, né?
Comunique outras pessoas que precisam estar aqui para que venham, né? Encoraje essas pessoas para o treinamento, para a formação, para a integração. Então, precisamos de todos aqui, em nome de Jesus. Deus te abençoe.